Está no ar o programa TV Uniceub e hoje nós vamos falar de arte, jogos e pesquisa. Em pauta, um debate importante sobre a legalização dos jogos de azar no Brasil. Os alunos da agência de notícias falam sobre pesquisa aeroespacial. No estúdio, uma entrevista com Davi Wipp, secretário de Saúde de São Paulo, provável candidato ao governo do estado. E para encerrar, a arte de Darlan Rosa. O programa TV Uniceub está começando agora. A legalização dos jogos de azar no Brasil foi tema de um debate importantíssimo que aconteceu no Uniceub. O evento reuniu feras da psicologia, do direito, da economia, representantes do Ministério Público e da Polícia Federal. Esta proposta pode ser votada a qualquer momento no Congresso. A alegação é que a prática iria injetar cerca de 15 bilhões de reais na economia. Mas a que custo? Especialistas dizem que a legalização dos jogos de azar poderia facilitar a lavagem de dinheiro, o uso de drogas, a prostituição, até a compulsão pelo jogo. E mais, com a criminalização do Caixa 2, os jogos de azar poderiam se tornar os novos patrocinadores das campanhas políticas no país. Já imaginou? Acompanhe na reportagem. O que está se falando hoje, o que está se pregando hoje para a legalização dos jogos de azar são grandes falácias que precisam ser desmascaradas e nós estamos trazendo para o ambiente acadêmico toda essa explicação que desconstrói completamente os argumentos daqueles que querem legalizar os jogos de azar no Brasil. Nós podemos dormir sem os jogos de azar e acordar com os jogos de azar numa dessas madrugadas do Congresso Nacional. Essa votação pode ser colocada em plenário e ser aprovada e a gente acorda com o jogo do bicho legalizado, com máquina caça-níquel legalizado, com cassinos legalizados e a gente vai sofrer um mal enorme. As pessoas que estão propondo a legalização dos jogos de azar no Brasil é uma falácia, por vários motivos. Um dos argumentos que usam é de que vai aumentar muito a arrecadação para o governo, porque já existem jogos hoje no Brasil que são ilegais e não pagam impostos. Na verdade, quando você olha os números na realidade, o Brasil hoje, o governo já arrecada muitos impostos através das loterias. Nos Estados Unidos, por exemplo, os melhores estudos feitos nos Estados Unidos mostram que para cada dólar de benefício, o jogo traz 3 dólares de custo. Ou seja, é uma equação muito ruim para o país. E além de tudo, você tem a questão toda dos custos sociais, que são jogadores compulsivos. Recentemente, por exemplo, nas Filipinas, nós vimos que um jogador compulsivo que acumulou dívidas imensas, pai de 3 filhos e tudo mais, pôs fogo num cassino e matou 12 pessoas. Ou seja, você tem um universo social que está muito longe daquelas imagens que se vê nos filmes, dos cassinos, de brilho, de luzes. O cassino, 80% da arrecadação dos cassinos no mundo são máquinas de caça-níqueis, ou seja, são máquinas em que as pessoas sentam e passam horas jogando sozinhas. Esses dispositivos eletrônicos, normalmente fraudados, estimulam compulsivamente as pessoas a jogarem neles. Então, um cassino tem 500, 1000 máquinas. Quem são essas pessoas que se sentam nessas máquinas caça-níqueis? Normalmente são desempregados, são pessoas trabalhadores de baixa renda e classe média e principalmente idosos. Não é à toa que já há indícios e menções em alguns âmbitos da investigação da participação de diversos interesses econômicos na compra de agentes políticos que estariam interessados exatamente em legitimar, através de leis, a implantação dos jogos de azar, especificamente do cassino. Então vejo com muita preocupação e a sociedade civil precisa estar atenta. Nós hoje temos uma estrutura estatal muito deficiente em relação ao controle e à fiscalização já de várias áreas da economia brasileira, e dos negócios no Brasil em geral. Então, e essa deficiência que nós temos detectado no nosso trabalho policial, ela pode se refletir numa facilidade maior a criação de novos grupos organizados, grupos criminosos, eu digo. E se o governo não promover uma estruturação dos órgãos de fiscalização, definir bem as atribuições de quem vai fazer o que em relação aos jogos, o Brasil com certeza vai ter uma grande abertura para o aumento da criminalidade, o aumento da lavagem de dinheiro, o aumento da corrupção. E se pegar a sequência das últimas grandes operações da Polícia Federal, que envolveu corrupção e o meio político, você toma o Mensalão como exemplo, em que a área de comunicação foi utilizada para circular o dinheiro da corrupção. Recentemente nós temos o Petrolão, em que a área das construtoras
né? E aí já é Lava Jato também. A área das consultoras, o polo petrolífero nosso, foi utilizado também para circular dinheiro de corrupção. E tudo fazendo esse link entre o meio político e a corrupção. Então, se nós não tivermos essa preocupação agora, em tempos de Lava Jato, e criarmos mais um setor da economia que vai ser mal fiscalizado, nós vamos abrir mais uma possibilidade de, no futuro breve, termos mais uma operação da Polícia Federal que vai descobrir com certeza um link entre jogos de azar e também a corrupção e o meio político. O jogo tem a característica de estimular a área de recompensa do cérebro de uma maneira muito parecida com o que acontece com o álcool e as outras drogas, implicando uma resposta de retorno, que é a chamada resposta compulsiva, quando a pessoa continuamente mantém aquele comportamento, mesmo apesar das perdas todas. As implicações psicológicas, emocionais e familiares e pessoais do jogo envolvem destruição de lares, destruição de casamentos, abandono de filhos, separação de cônjuges. Dentre os pacientes, os jogadores que se tornam pacientes estão em tratamento, 18% já tentaram suicídio. Então, é uma taxa muito grande de um adoecimento, literalmente adoecimento, que requer tratamento. A partir de agora você confere o quadro Agência em Ação, uma produção dos alunos de jornalismo da Agência de Notícias. Esta semana com os alunos Diego Schweng e Giovana Pereira. Hoje o Agência em Ação está com o pé na Lua. Aliás, não só nela. É como se a gente tivesse embarcado em um foguete em busca de novas descobertas. Nós vamos falar sobre as pesquisas aeroespaciais que acontecem no Brasil e ao redor do mundo. Para isso, a gente vai entrar aqui na nossa redação para conversar com a nossa repórter Giovana Pereira. Como é que foi fazer essa reportagem? Foi muito bacana. Eu falei com alguns pesquisadores aqui em Brasília e recorri à tecnologia para falar com um pesquisador lá da NASA em Washington. Confere um pouquinho desse material. Tem várias coisas. A NASA é uma agência que tem várias missões correndo em paralelo. Uma delas é a missão Cassini, que chegou no sistema de Saturno em 2004 e agora está finalizando essa missão. E vai fazer uma série de manobras, estamos usando 22 mergulhos, né, para perto do planeta Saturno. E cada um desses mergulhos, a sonda Cassini envia imagens surpreendentes, espetaculares dentro do planeta. É uma coisa que chama muita atenção da mídia. Então, eu destacaria esses dois feitos aí em termos de espaciais. Que legal, hein, Giovana? E como é que funcionam essas pesquisas aqui no Brasil? Então, Diego, a gente tem a Agência Espacial Brasileira que tem avançado, pelo que eu pude perceber, nas pesquisas, mas que ainda enfrenta alguns problemas. Vamos dar uma olhadinha nessas entrevistas? Há uma série, vamos dizer, de iniciativas hoje, né? Nós acabamos de concluir o satélite geoestacionário, que foi lançado recentemente. Hoje nós estamos trabalhando num projeto de lançador, que é o lançador de microsatélites com a Alemanha. Eu diria que ele é um dos projetos principais, porque ele permite estruturar essa área de lançadores. É importante que nós tenhamos isso para dar, vamos dizer, sentido, ou melhor, explorar melhor o potencial de Alcântara, né? O centro de lançamento de Alcântara, que fica no Maranhão, tem uma posição geográfica privilegiada, tem todas vamos dizer, todas as excelentes características que você pode pensar, só que ele é subutilizado, né? São feitos poucos lançamentos. Então, essa parceria com a Alemanha é muito importante, é importante para os dois países, né? A Alemanha também com isso tem acesso a uma série de tecnologias que nós desenvolvemos, né? Muitas vezes as pessoas não pensam isso, pensam que o Brasil vai estar só importando tecnologias, mas é um caminho de mão dupla. Mas então, Giovana, eu notei que os pesquisadores gostam muito daquilo que eles fazem, né? Inclusive, Diego, eu queria te perguntar, você é daqui de Brasília? Não, não sou. Por quê? Você já visitou o planetário? Já visitei, um espaço muito legal. Fica ali no eixo monumental, não é? Isso mesmo. Eu voltei lá agora como repórter para conversar com os frequentadores muito especiais. Vamos ver? Conta um pouquinho dos trabalhos que vocês fazem. A gente já fez um que foi dos foguetes, outro dos planetas e um que falou de nebulosas e estrelas.
E qual foi o que vocês mais gostaram de fazer? Das nebulosas. Das nebulosas. O que são as nebulosas? São nuvens de gás e poeiras, que onde as formam estrelas são formadas. Que legal, hein, Giovana? Eu, quando era mais novo, os meus professores perguntavam para mim se quando eu crescesse eu queria ser astronauta. A minha resposta para essa pergunta sempre foi não sei você. Olha, se eu não fosse repórter, com certeza eu estava no espaço. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse tipo de pesquisa, entre no nosso site e confira a matéria completa. E também vá lá na nossa página no Facebook e deixe o seu comentário. Até a próxima! E no próximo bloco, uma entrevista exclusiva com Davi Wipp, atual secretário de Saúde do Estado de São Paulo e provável candidato ao governo do Estado. Não perca! Esta semana, o secretário de Saúde de São Paulo, Davi Wipp, esteve no UniCeub. Na ocasião, ele foi entrevistado pelo professor Henrique Moreira. Em pauta, as doenças infectocontagiosas tropicais que continuam a dificultar a vida dos brasileiros, a ameaça epidêmica da AIDS, a crise política e econômica na saúde e a possível candidatura de Wipp ao governo do estado. Veja agora no estúdio UniCeub. O secretário de Saúde de São Paulo, Davi Wipp, esteve esta semana no UniCeub, onde recebeu o título de doutor honoris causa. Ele é considerado um dos mais conceituados infectologistas do país, foi diretor executivo do Instituto do Coração de São Paulo e diretor do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Ele gentilmente aceitou o nosso convite para uma conversa sobre as doenças que ameaçam a população e as dificuldades na gestão da saúde pública no Brasil. Secretário, muito obrigado por sua presença, é um prazer tê-lo conosco aqui no UniCeub. Professor Henrique, o prazer é meu, eu estou à disposição para as perguntas. Secretário, a expectativa de vida vem aumentando bastante, não só no Brasil, no mundo inteiro. E, logicamente, isso impõe alguns desafios aos gestores da saúde. Quais são os principais desafios que nós temos que enfrentar, na sua opinião? Nós temos uma inversão da curva. O Brasil era um país jovem, hoje é um país maduro e está envelhecendo. Por outro lado, as doenças infecto-contagiosas diminuíram e hoje prevalecem as doenças cardiovasculares e o câncer. O que mais mata no Brasil é a doença cardiovascular. Segundo o câncer, haverá uma inversão. Então, isso necessita de investimentos em tecnologia, investimentos em novos medicamentos, prevenção e, claro, de recursos. Infelizmente, os recursos são menores do que a necessidade do dia a dia. Nós tivemos, no ano passado, uma epidemia séria, né, provocada pelo aquele mosquitinho lá do Aedes aegypti, chikungunya, zika, e causando uma série de... Há uma ameaça, essas doenças ainda são uma ameaça, o que a gente precisa fazer para se livrar disso? Eu tenho boas notícias. Os números de São Paulo são muito explicativos. De 2015 para 2016, nós tivemos uma diminuição das arboviroses de 70%. Dengue, os 4 serotipos, chikungunya e zika vírus. Comparando os 5 primeiros meses de 2017 com os 5 primeiros meses de 2016, esta queda evoluiu para 95%. Então, é algo muito significativo. Bastante. Essa é a boa notícia. Agora a má notícia. Agora tem a má notícia. Aumentou o número de casos de febre amarela silvestre. Então, nós estávamos acompanhando o aumento de mortes, especialmente de macacos. Quando isso ocorre, nós temos uma decisão política pública no Estado, o macaco, quando morre, ele vai para a autópsia. E nós começamos a perceber, há um ano atrás, que este aumento do número de mortes motivado pelo vírus silvestre da febre amarela. Então, tomamos uma porção de atitudes, ampliamos a vacinação, fomos para as matas fazer o diagnóstico de que tipo de mosquito era, é diferente da febre amarela, do Aedes, é outro tipo de Aedes, e hoje as coisas começaram a diminuir, até por conta do tempo que esfriou. Secretário, o senhor é um dos maiores especialistas do país em AIDS, né? O senhor teve um papel muito importante no combate à AIDS no Brasil.
Por que ela volta a preocupar? Por que a AIDS volta ao noticiário? Isso é uma decepção pessoal. Eu tive a oportunidade de fazer o primeiro diagnóstico de AIDS no Brasil, em 1982. O grupo, que era liderado pelo professor Vicente Amato, nós diagnosticamos o primeiro caso em 82. E eu não me lembro de quantos dias eu deixei de falar de prevenção em AIDS a partir de então. E isso é uma coisa que realmente é muito triste. O que nós vemos hoje é um recrudescimento do número de casos, especialmente na população jovem, de homens que fazem sexo com homens. Eu me refiro à população de 15 a 24 anos. Aqueles que não viveram aquele período do medo da AIDS, né? Pois é, eles não viveram, não viram e hoje banalizam a epidemia. Aqui não vai nenhuma receita de bolo a respeito de preferências sexuais ou performance de relações, não é isso. Eu continuo falando de prevenção e as pessoas não estão se prevenindo. Secretário, que impactos a crise política e, logicamente, a crise econômica traz para a gestão da saúde? Eu já ouvi o senhor falando a respeito disso. Que impactos são esses? O que é mais grave para nós? Pois é, o Brasil vive um momento de um grande agravo financeiro, econômico, político, moral e ético. E é uma coisa que me traz repugnância quando eu ouço o noticiário de roubo, de desvio. Corrupção. Corrupção. Mas quando isso é na saúde, tendo as dificuldades que eu tenho no dia a dia em busca de recursos, realmente é inaceitável. Porque a corrupção mata nesse caso, né? A corrupção mata. Eu costumo dizer que quando você não investe na educação é um desastre, mas a conta é para frente. Quando você não investe na saúde, a morte é na tua porta, a conta é agora. Acontece agora. Então, inaceitável. Né? Então, nós temos uma política rígida de controle no Estado de São Paulo, o que não quer dizer que não tenhamos problemas, né? Mas nós procuramos diminuir esses problemas, entendendo que cada dinheiro, cada tostão, ele tem que ser muito bem utilizado. Nesse momento, nessa crise, você tem que fazer mais e melhor com menos recursos. Fazer render o que tem. Fazer render. E um dos problemas da saúde, além do desvio, é o desperdício. Então, nós, da área de saúde, todos, temos que também valorizar o recurso, entendendo que não cabe mais o desperdício. A última pergunta. O senhor tem sido apontado como um provável candidato ao governo do Estado de São Paulo. Essa candidatura é para valer mesmo? O senhor realmente é candidato? Pois é. Eu acho que é um momento muito complicado. Na minha leitura, por conta de tudo que está acontecendo, faltam nomes. Faltam tanto que sugere o meu. Tá? Eu sou um bom candidato a continuar sendo secretário de Estado da Saúde. Eu não tenho nenhuma pretensão de ter cargos eletivos. É verdade, o nome tem sido vinculado, o que me honra muito, mas eu sou e fui preparado para o cargo que eu exerço. Ok. Secretário, queria agradecer. Muito obrigado. Foi um prazer e uma honra estar aqui com o senhor. Aqui termina o Estúdio Uniceub deste domingo. Entre na nossa página e nos envie uma mensagem dizendo que assunto ou pessoa você gostaria de ver aqui nos próximos programas. Até domingo que vem, às 10 da manhã, aqui na Band. Até lá! E no próximo bloco, um encontro lúdico com um artista que guarda dentro de si uma eterna criança, Darlan Rosa. A gente volta já. Brasília é jovem, por isso algumas figuras que chegaram aqui marcaram a cidade com suas contribuições. Darlan Rosa é definitivamente uma dessas figuras. Não há como falar de arte em Brasília sem lembrar dele. Aos 70 anos, ele lança um livro sobre seus 50 anos de carreira. Você acompanha agora um perfil com esse artista pra lá de querido, com a aluna de jornalismo Zilta Marinho. Você se descobriu artista? Porque hoje você é um multimídia, você faz de tudo. Mas como que essa história começou? Olha, a história começou assim. O meu pai tinha uma fábrica de ladrilho e depois, posteriormente, era uma marmoraria, né? E meu pai era escultor. E como era uma coisa pequena, ele fazia tudo, né? Ele desenhava os ladrilhos,
ele fazia as esculturas. Aí teve um fato que foi bastante marcante, eu estava no 2º ano primário e teve um concurso, e aí eu desenhei a minha professora. Aí ela achou que eu desenhava muito bem, né? Estava com, sei lá, acho que 8 para 9 anos, né? E aí eu descobri que eu sabia desenhar. Depois nós mudamos, minha trajetória foi Coromandel, onde eu nasci, Patrocínio e depois Uberlândia. Uberlândia eu fui trabalhar numa marmoraria, né? E lá tinha um italiano, um senhor de uns 80 anos, mais ou menos, e ele que era o encarregado de fazer os ornatos, as decorações, e o velhinho estava doido para ir embora, então ele botou para fazer tudo. E eu fiquei com ele uns 6 meses ou 1 ano, não me lembro bem, que já faz muitos anos, e ele me ensinou tudo, sabe? Me ensinou a forjar o aço, me ensinou a fazer a escultura, e nesse ínterim inaugurou uma TV em Uberlândia. E aí eu precisava fazer desenho animado para as aberturas, eu comecei a fazer desenhos animados, fazia os cenários todos, fazia toda a publicidade da TV, e aí vem para Brasília. Eu fiz um busto do Rondon Pacheco, que era um político da época, e ele era o chefe da Casa Civil da Presidência da República. Aí um dia ele esteve em Uberlândia, para comemorar o aniversário dele, eu corri, fiz um busto dele, de gesso, e na TV nós presenteamos para ele. Ele me deu a bolsa e eu vim para Brasília. E aqui eu caí na TV Brasília. Eu fiquei encarregado do departamento de promoção, eu fazia as que se chamam de chamada, que são os anúncios dos programas, e comecei a fazer um programa infantil na época, que era o Carrossel. Você, na verdade, você contava as suas histórias, criava as histórias, né? E desenhava. E o que chamava muita atenção é que você desenhava com as 2 mãos ao mesmo tempo, montando uma figura única e trazendo personagem. Tinha um sapo que era Anastácio, que era mais ou menos presente. E eu inventei os personagens assim, porque as crianças escreviam a história, escreviam para a TV pedindo uma história. Então, uma história com meus personagens. Então, por exemplo, quando o homem pisou na Lua, então Anastácio vai para a Lua, conta essa história. Anastácio fez transplante do coração, quando o teu Barnardo fez. Aí aconteceu o Zé Gotinha. A ideia era que a criança chamasse o pai no dia da vacina. Não o pai levasse a criança, sabe? Aí eu criei o personagem sem mão, sem pé, sabe? Porque eu queria que qualquer pessoa desenhasse. Como eu comecei tinha trabalhado muito cedo, aos 50 eu me aposentei. Então, depois disso é que eu começo a fazer as minhas esculturas. Aí é que nasce essa nova fase fora do lápis. Como eu nunca tive a oportunidade de estudar arte, né? Eu estudei comunicação, não tive a formação de arte, eu montei meu trabalho em cima do meu conhecimento de comunicação. Então você pergunta, as esferas. Bom, eu precisava ter um personagem, sabe? Como é que eu vou fazer uma escultura do nada? Do nada, exatamente. Né? Eu tinha que ter um personagem, sabe? E esse personagem da bola, né? Quer dizer, a bola, eu pensei, pô, bola, futebol todo brasileiro gosta, entendeu? Sabe? Aí então peguei o desenho da bola de futebol que o Da Vinci fez, né? Hoje essas esferas, elas estão em 9 países e elas são 35. Aqui na cidade são 46. Isso fora das casas, né? Estão nas ruas, nos prédios, né? As esferas de um tempo para cá, acho que nos últimos 8 anos, eu estou desconstruindo elas e fazendo outras figuras, né? Porque a arte não pode estagnar, sabe? Eu fiz ali, aquele Ana Cristina me pediu para fazer aquela escultura do Memorial JK, né? E em homenagem ao centenário do avô. E lá era um lugar muito escuro, né? Ali é. Aí à noite elas sumiam, né? Aí eu falei, mas eu tenho que arrumar um jeito de iluminar isso, né? Aí propus colocar uns spots na grama, né? Aí disseram, não, o pessoal vai tropeçar e vai cair, sabe? Aí eu falei, mas não tá danado, né? Aí eu lembrei que, quando a gente era criança, a gente fazia umas caras de mamão e botava uma vela dentro, né? Dentro. Eu falei, vai ser isso. Fui lá e botei, né? Então a infância de novo. De volta para buscar, ajudar na busca de soluções. Eu acho que eu nunca cresci. Então é assim, eu vou atrás das coisas, né? Você vai criando, mas sempre buscando soluções de acordo com as necessidades que vão sendo colocadas. Por exemplo, tem o Parque Casulo no CCBB, que são esculturas de 20 metros, né?
e que as crianças entram dentro, né? Quando o projeto estava prontinho, sabe, aprovado, aí veio o bombeiro e falou assim, você tá ficando maluco, esses meninos vão queimar aí dentro dessa chapa de aço do sol, sabe? Eu falei, vai mesmo. Falei, vai mesmo. Pensei, não tinha pensado nisso, sabe? Não tinha pensado nisso. Lembrei que os racks da televisão, das TVs antigas, eram com umas telas perfuradas, né? Sim. Eu liguei para um amigo meu e falei, escuta, por que aquela tela é perfurada? É para entrar ar? Ele disse, não, o buraco dissipa o calor. Então, aí fizemos o casulo, você vai lá debaixo de sol, lá dentro a temperatura está amena, sabe? Como é que surgiu a história desse livro e você que se transitou na palavra, no desenho, no metal, como foi o processo de criação? Bom, é o seguinte, o ano passado a gente tentou conseguir patrocínio, porque esse ano eu fiz 70 anos, em janeiro. Então eu queria fazer um marco, né, desses meus 70 anos. 70 anos, 50 em Brasília. Eu quis fazer um marco disso e aí nós tentamos arrumar patrocínio, mas em época de crise, patrocínio é uma coisa quase que impossível, né? É verdade. Então um dia eu parei e pensei, falei, gente, olha, eu trabalhei como fotógrafo, fui programador visual, falei, eu vou fazer isso. Quis ser um tostão, sabe? E fiz tudo com um telefone e um tablet. E o que vai acontecer no Museu da República? Conta pra gente. Bom, no Museu da República a gente vai fazer o lançamento do livro e vamos exibir o tal do filme, que é um filme de 40 minutos e que esse filme, ele na realidade, eu conto a história da minha vida e ilustro com minhas obras. Porque eu não teria a pretensão de fazer um texto crítico sobre a minha obra. Então eu conto histórias da minha infância, coisa, e vou colocando meus desenhos, né? Aí eu fiz uma seleção disso, né? E escrevi uma história em cima disso. Uma história em cima assim, uma hora a história é verdadeira, outra hora o desenho não é, entendeu? Ou é mais ou menos, sabe? Então o título do livro não é verdade nem mentira, é arte. É arte. O livro de Darlan Rosa será lançado no Museu da República no dia 27 de junho, às 19h30. Aproveite para conferir de perto. Se você quiser assistir essa e outras reportagens que apareceram no programa, acompanhe as nossas redes sociais. Todas as segundas-feiras nós disponibilizamos todas as reportagens na íntegra no nosso Facebook e no nosso YouTube. Para você, um excelente domingo, aproveite a sua cidade e até semana que vem.